Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Axor Talks, o novo podcast da Axor. Eu sou Luciana Teles, diretora de clientes aqui na Axor, e eu estou acompanhada de uma pessoa que eu acho que vocês não devem conhecer muito, né? Ele é professor, palestrante, mentor e head de CTI aqui na Axor também. Eu, Thiago Bordini, por aqui. Fala pessoal, beleza? Mais uma vez aqui gravando esse podcast bacana com a Lu do nosso lado e cada vez mais convidados extremamente especiais para vocês. É isso aí. Bordes, vamos falar um pouco de propósito aqui e contar por que a gente está retomando essa iniciativa que já aconteceu lá no passado e que agora começa um novo podcast da Axor. Bora. Eu não sei se vocês sabem, mas a Axor tem um propósito que é muito vivido pelo nosso time interno e que a gente compartilha com os nossos clientes, que é tornar a internet um lugar mais seguro para todos. Através do nosso trabalho, claro, mas também através de conteúdo, educação, conscientização e muitas formas de educar o nosso mercado. E o nosso podcast, né, o Axor Talks, é mais um caminho que a gente encontrou para trazer conteúdo de qualidade para esse mercado, né? Que cresce todos os dias, que vem ganhando maturidade aqui no nosso país, mas que vive um desafio gigantesco, né? Vive um desafio de ter pessoas do outro lado que não têm educação e segurança e acabam caindo, né? Muitas vezes nas fraudes. Vive um desafio de acompanhar o ritmo aí dos fraudadores. Exato. Acho que um outro ponto legal disso é que a gente trazer também, nesses episódios que a gente vai conversar, os nossos clientes para falar. Não só nossos clientes, mas grandes profissionais do mercado também para falar sobre esse trabalho de inovação, sobre a questão de cultura de cybersecurity, como podem também ajudar a construir a internet em um local mais seguro. Porque todo mundo faz isso no nosso dia a dia, seja nas nossas empresas e também nos nossos clientes e parceiros. É isso aí. E vai ser bem assim a dinâmica, turma. A cada episódio, eu vou convidar um CISO, um C-level do mercado de cibersegurança, para contar para a gente um pouco da carreira dele, dos desafios diários, dos principais aprendizados, daquelas escorregadas, como é que a gente pode trazer todo esse conteúdo de qualidade para vocês. Então, a cada episódio, a gente vai ter um convidado especial para poder compartilhar o conhecimento deles com todo o nosso mercado. E é claro, né, gente? Hoje a gente já começa com um convidado. Aliás, eu descobri que esse convidado de hoje é meu parente. Porque eu falo Luciana Teles, mas meu nome é Luciana Ribeiro Teles. Olha o spoiler de quem é o nosso convidado de hoje. Lê, se apresenta para todo mundo? Pá, com certeza. Muito obrigado pelo convite, um prazer imenso estar aqui com vocês. Sou Leandro Ribeiro, gerente de segurança do Hospital Sírio-Libanês. Também atuo como professor na Faculdade Sírio-Libanês e também na Interhunter Academy. Então, tenho vida dupla aí fazendo a parte de docência, né? Os três aqui, né? Olha, 3 vidas duplas aqui, né? E, gente, tem uma coisa para contar para vocês. O Lê, ele não vai ser só o nosso convidado desse episódio. Ele vai ser co-host comigo de toda a temporada. Então, eu vou ter muitos momentos de discussão aqui, de agregar conteúdo do Lê para vocês, tá? Bons desafios, né? Bons desafios, né? Muitos bons desafios. Vai, Bordes. Bom, acho que o primeiro ponto aí é que a gente falar um pouco sobre as principais dificuldades, acho que é da área de saúde, né? Como que é tratar com cybersecurity na área da saúde, que acho que é uma área que tem ainda um certo déficit, mas que a gente percebe que nos últimos anos vem se tornando um alvo potencial. Posso só fazer um paralelo antes? Vocês trabalharam juntos já? Essa é a história? Aonde vocês se conheceram? A gente gosta de saber dos pormenores aqui no podcast também, porque a gente sabe que nos grupos de WhatsApp rola um monte de conversa e a gente quer trazer um pouquinho disso para o nosso podcast também. Essa é uma longa história. Resume, vai. Resume, acho que o mercado, eventos do dia a dia acabaram fazendo a gente se encontrar. Colegas em comuns fizeram essa ponte, mas também, não sei quem sabe disso também, que não souber, eu tive um passado na área de saúde também. Então, fui gestor da área de saúde de um hospital, um laboratório, uma assistência médica, lá em 1900 e tralalá. Isso, agora eu tô igual a tua idade. Eu não era nascida nessa época, gente, eu sou muito mais nova que o Bordini. Exatamente. Não parece, mas é. E disso veio
essa amizade. A gente acabou até nos bastidores aqui, a gente estava conversando de um caso e a gente falou assim, pô, você comentou disso num evento há alguns anos atrás, eu lembrei, acho que veio desses networkings, assim, o momento exato de quando foi, eu Também não particularmente tenho não ideia. lembro, mas foi Boa. por ali. Pronto, agora sabemos das conexões. E tem Agora, algumas coisas que o que acontece em Vegas fica em Vegas, então a gente tem que respeitar esse ditado aqui também. é uma lei. É uma lei. Sim. Vai ler. Agora você, por favor, responde a pergunta do Bodin. Eu acho que para o setor da saúde, nós temos vários desafios. O primeiro desafio começa com a proteção dos dados. Mas eu acho que o que me deixa mais preocupado são os ataques cibernéticos. Então, olhando do ponto de vista que desde 2020 o setor da saúde ele é muito atacado por cybercriminosos, né? Principalmente aqueles que atuam com ataques de ransomware, trazendo indisponibilidade dos ambientes. Eu acho que essa é uma das grandes preocupações. Mas olhando do ponto de vista de proteção de dados, aonde está o meu dado no setor da saúde? Né? E aonde está o meu dado é o que começa a tornar o processo complexo, porque quando nós olhamos para o dia a dia do cuidado da informação do paciente, ele começa num consultório médico pequeno, depois esse dado ele vai até a operadora, porque a operadora ela tem que validar aquele atendimento médico, mesmo para poder pagar o médico, né? Para poder, inclusive, aprovar a execução de um exame, e aí depois o dado já está na operadora, no consultório médico e no laboratório. Depois disso, se é identificado ali algum caso que é necessário cirurgia, esse dado vai parar no hospital. Então, olha por quantos lugares a informação passa. Então, em algum momento, o dado sensível ele está navegando entre esses locais. E se o dado sensível vazar? Aonde ele vazou? Será que o consultório... De quem é a responsabilidade, né? Exato, de quem que é a responsabilidade? Será que aquele consultório médico que recebeu o resultado do exame, né, e que mandou para o hospital para poder agendar a cirurgia, ele consegue armazenar de forma segura? E a gente ainda não falou... Ou rastrear, né? Ou O dado que ele rastrear, armazenou, sim. A gente ainda não falou do último, né? Porque depois que você faz a cirurgia, o que você faz? Você passa na farmácia e vai comprar o medicamento. CPF. E dá o CPF para ganhar um desconto e etc. Então, quando a gente fala ali, no geral, no cuidado com o dado da saúde, onde está o meu dado? Né? Você viu que a gente falou aqui rapidinho de uma cadeia de lugares onde a informação passou. Então, a minha preocupação principal hoje é o ataque de cybercriminosos olhando para a indisponibilização da infraestrutura e para fazer, né, para buscar dinheiro, os ataques de ransomware e essa maneira correta de armazenar o dado e proteger, porque já existem ataques hoje que, infelizmente, pode mudar o resultado de um exame, né? Sim. E pegando um gancho, a gente teve, algumas semanas atrás, um grupo de ransomware que fez 4 vítimas brasileiras, as 4 clínicas de cirurgias plásticas. É um grupo sem histórico, sem precedente nenhum, não tem nenhuma outra vítima, inclusive, no próprio site deles. E os ataques foram extremamente direcionados a 4 clínicas, como você falou, né? A última milha ou a primeira milha de onde começa a informação. E o crítico foi o seguinte, não vazou só os dados das pessoas, vazaram imagens de cirurgias, imagens de pessoas nuas, imagens de antes e depois de uma cirurgia plástica. Então, imagina o transtorno que é isso, né? Não foi só a indisponibilização do ambiente, mas a gente tem uma questão de risco legal agora envolvido também nisso, né? Então, é um ponto que a gente está mirando muito, e acho que essa preocupação não só por ransomware, mas também, como você colocou, pelo dado em si, talvez seja o maior desafio realmente da área. Com certeza. E imagina o tamanho do problema para as pessoas que tiveram as fotos vazadas, porque mexe com autoestima, Sim. né? Não só autoestima, aquele cuidado ali que você tem no dia a dia, provavelmente acaba gerando alguma situação adversa.
provavelmente algum famoso também que vai Com ser certeza. É um exposto, né? público bem específico, com certeza. Fato. Hum. Já que você vai dividir comigo aqui a bancada como co-host da nossa temporada inteira, né? E com a nossa audiência aqui também, eu queria que você contasse um pouquinho mais de como é que você chegou aqui. O que que você estudou? Como é que foi construída a sua carreira? Como é que você chegou nessa posição de CISO tão importante hoje? Vou denunciar a minha idade aqui também, né? Eu não vou Não tem contar da minha problema. vida, gente. É só os meninos, tá? Bom, eu comecei a mexer com tecnologia, eu acho que com 13 anos. Meu primeiro contato foi o Windows Word Excel, Windows 3.11. Jogando aquele jogo do macaco, que jogava a banana de alto pronto. Agora vocês já sabem um pouquinho da minha idade. E realmente acabei me apaixonando por computador, né? Ali, aquele lance futurista, né? E você mexendo com as coisas, instalando o sistema operacional no disquete. Hoje a galera já nem sabe mais o que é isso, Não, né? Eu comecei lá. E aí fui mexendo com tecnologia. Meu primeiro emprego com 14 anos, naquela época podia assinar carteira com 14 anos. Eu era estoquista e o controle de estoque de componentes eletrônicos era feito numa planilha. Falei, não, peraí, vamos mudar isso, né? E aí a gente acabou desenvolvendo um sisteminha ali para poder fazer No Access. no Access. Exatamente. A gente desenvolveu ali alguma coisa que desse um conforto maior e eu falei, poxa, é isso que eu quero para minha vida, né? Vou mexer com o computador. Fui estudar ciências da computação desde os 14 anos eu continuei ali mexendo com computador, instalando, configurando rede, configurei redes Novell não. e segui. Quando eu fui para a faculdade, eu entrei com 17 anos e meio, porque eu sou de agosto, então acabei adiantando um pouquinho ali e comecei a mexer com programação, fazendo ciências da computação, e comecei a mexer mais ainda com redes, porque geralmente o trabalho com infraestrutura era melhor, né? E aí fui parar na bioassistência médica. Em 2004, fui parar na bioassistência médica, fui trabalhar como helpdesk, suporte ali, trocava máquina e etc. Comecei a mexer com gestão de acesso via AD, criar usuário, e aí eu encontrei, em um desses dias, com um livro falando sobre ethical hacker, em cima da mesa do rapaz que trabalhava comigo, chamava Reinaldo Bonilho, e eu fiquei super interessado pela palavra hacker. E aí eu fui pesquisar. Falei, poxa, deixa eu pesquisar o que é isso. E aí eu encontrei um curso gratuito da Microsoft que chamava Academia Microsoft Latino-Americana de Segurança da Informação, BS 7799. Que acho que era até o Fábio Rara, hein? Fábio Rara, que dava dava esse treinamento, dava esse inclusive. treinamento. E eu comecei a estudar segurança ali e achei muito legal todo aquele contexto que era apresentado ali. Eu falei, poxa, é segurança da informação que eu quero para minha vida. Bom, quando é que eu comecei a trabalhar com segurança da informação efetivamente? Só em 2013. Isso era 2004. Em 9 anos 2013, depois. eu fiz a virada de chave para segurança da informação, já para cibersegurança, né? Porque aí a gente já começou a fazer as implantações. Às vezes as pessoas perguntam, pô, mas você só começou a trabalhar com segurança da informação em 2013? Não, liberação de acesso é segurança da informação, bloqueio de instalação de antivírus é segurança da informação. Então, já tive o controle, mas naquela época não existiam equipes grandes e robustas de cibersegurança, né? Era um pouquinho diferente. E aí, em 2013, a Amil ela foi vendida para o HG, e aí veio um time de cibersegurança dos Estados Unidos para o Brasil, e eu comecei a me envolver com eles, e aí eu fiz a virada de chave de infraestrutura para cibersegurança. Aí comecei ali como analista, virei líder, e aí virei gerente de segurança da informação. Fui para Boa Vista Serviços, trabalhei 1 ano lá como superintendente de segurança da informação. Fui para Kimberly-Clark, fiquei 1 ano e meio trabalhando como BISO para a América Latina. Foi uma experiência super interessante. E aí apareceu o Sírio-Libanês, e para voltar para o setor da saúde, depois de 16 anos na Mil, eu falei, poxa, eu vou voltar para o setor da saúde, que ali tem um quê por trás, um propósito por trás, fazer cibersegurança para o setor da saúde tem algo a mais ali.
E você fala com um brilho nos olhos, me conta o momento mais marcante que você teve na sua carreira até hoje. Poxa, boa pergunta. As câmeras não pegam o brilho, mas, gente, é É, impressionante como ele tá sorrindo e animado contando aqui. eu acho que enumerar um ia ser difícil. Acho que foram vários momentos bacanas aqui. Você perguntou, a primeira imagem que veio foi uma imagem de 2011, quando eu estava na Mil, e nós fizemos a implantação de um sistema, viramos 24 horas ali trabalhando, e aquela sensação gostosa de finalizar, o time inteiro junto, se juntando para tirar uma foto, aquele lance gostoso de trabalhar em equipe, né? Foi um momento muito bacana. Depois tivemos entregas de outros grandes projetos. A primeira vez que eu respondi a um incidente de cibersegurança também, dá aquela emoção, puxa, foi atacado, e agora o que eu faço? Né? Aquela emoção foi... Tem vários momentos marcantes. Muito bom, muito bom. Acho que essa questão, vou pegar o gancho do incidente Pode já. pegar o gancho, Bora, claro. que Já acho que pega o gancho. vamos já enganchar nisso, porque Vamos já enganchar nisso, foi muito bom esse trocadilho, hein? Edição, o, joga o tuduntes agora. o, a gente sabe que o Ciro passou por um incidente grande, até por conta do tamanho da infraestrutura e o desafio de colocar tudo isso no ar, né? E como você colocou, a saúde tem um quê a mais, porque nas outras empresas a gente está falando de proteger dados. Então, é o sistema que fica fora, é a máquina que não produz, é o produto que não é entregue, Ou evitar perda financeira. ou evita perda financeira, mas ali a gente está falando que um paciente, de repente, pode ir a óbito porque o sistema que faz o dispenser de medicamento não está funcionando e você precisa dispensar aquilo rápido e não tem esse timing, né? Hoje, a maior parte dos grandes hospitais, tudo isso é sistêmico. O cara não vai mais lá na farmácia, pega o medicamento e sai correndo, né? Isso, como que você vê hoje, olhando o passado ali do incidente, obviamente sem abrir os detalhes todos, as lições aprendidas disso, o desafio que foi, acho que a questão da equipe também conta muito nesse apoio, né? E acho que já conecta isso com a sua carreira também, porque eu imagino que foi um momento bastante desafiador, né? No incidente cibernético de 2020, eu ainda não estava lá, eu estava ainda na época na Kimberly-Clark, mas assim que eu cheguei lá em 2021, foi a primeira coisa que eu perguntei, foi e aí, como que aconteceu e etc. E é um momento muito marcante para a instituição inteira. Então, hoje, às vezes, numa reunião que eu participo com as áreas de negócio, eles comentam de como que foi o incidente, né? Não, nós não queremos que isso aconteça novamente. Então, tem uma conscientização muito grande por trás de um incidente cibernético, né? Mas eu acho que esse ponto que você trouxe, né? Ele é muito importante para todas as empresas, para todas as instituições de saúde, né? Pensarem um pouco nisso, porque, como eu comentei, ela é toda uma cadeia, um procedimento ali, né? Por exemplo, São vários microprocessos que fazem, né, o processo grande, o macroprocesso do paciente funcionar, né? acontecer, exato. Então, imagina o seguinte, uma pessoa sofreu um acidente meia-noite, correu para um pronto atendimento de um hospital, precisa fazer uma cirurgia. Como é que funciona isso? Muitas vezes é necessário pedir uma autorização para a operadora. Então, a operadora ela tem que estar no ar 24/7 para poder fazer essa operação. Antes de decidir fazer a cirurgia, provavelmente foi feito exames de sangue, exames de laboratório ali. Então, O laboratório tem que estar no ar. o laboratório tem que estar no ar. Você vê, de novo, é uma cadeia. A gente está falando de um momento crítico, né? Uma necessidade de uma cirurgia. Então, todo esse ecossistema ele tem que funcionar muito bem. E o que eu estou querendo dizer com isso? É que, por mais que todas as instituições elas sejam, né, e estejam no momento de transformação digital com muita tecnologia, jamais elas podem parar de ter seus processos manuais. Então, por exemplo, hoje no Sírio-Libanês e em outras grandes instituições, nós possuímos uma certificação chamada JCI, que é Joint Commission International. É uma comissão internacional que olha para os processos de toda a instituição, desde o primeiro atendimento do paciente
até o desfecho, a liberação do paciente para casa, olhando para os processos. E eles olham para cada detalhe. Então, por exemplo, se eu estiver sem sistema, como é que eu faço a internação de um paciente? Né? Se eu precisar dispensar um medicamento e ele não estiver funcionando, como é que eu faço essa dispensação? Então, eu acho que é importante para todos, né, quando estiverem, né, vou escolher um hospital para participar, para fazer uma cirurgia eletiva, enfim, preciso entender como é que funciona todo o processo do hospital, se ela tem processos manuais, porque infelizmente vai acontecer em N instituições, infelizmente, de ter o ataque de ransomware, né? A gente pode pegar 2 exemplos, né? Tem o exemplo do Hospital da Alemanha. O Hospital da Alemanha foi atacado por ransomware, isso em 2021, se eu não me engano. Sim. Foi atacado por ransomware, pandemia, ataques do setor da saúde gigantescos. Estava vindo um paciente, se eu não me engano, uma senhora, para ser internada no hospital. O hospital tinha sido atacado por ransomware, não tinha como fazer a admissão dessa paciente, pediu para a equipe de ambulância levar para outro hospital. No meio do caminho, a paciente veio a falecer porque ela precisava de um atendimento rápido. Ou seja, será que se esse hospital tivesse procedimentos manuais sólidos, De backup, né? né? Enfim. Será que ela já não conseguiria ali ser atendida e evitar, de repente, o desfecho que aconteceu? E teve o caso também, em 2021, um hospital dos Estados Unidos, de um bebê que o hospital foi atacado por ransomware. E a incubadora saiu. Infelizmente, o neném de 9 meses veio a falecer, né? Provavelmente também por falta de procedimentos manuais. Então, é importantíssimo, por mais que o hospital tenha 100% de tecnologia no seu dia a dia, também possuir os seus processos manuais, né? E aí, olhando para o Círio, naquela época de 2020, né? O Círio, certificado JCI, obrigatoriamente com todos os processos manuais, conseguiu fazer todos os atendimentos, e enquanto isso foram subindo os sistemas, né? O processo demorou um pouco, o processo não é rápido de recuperação, né? Então a gente foi subindo os sistemas devagarinho. O total, né, do restabelecimento demorou 45 dias, mas principalmente ali aqueles primeiros sistemas que precisariam estar no ar para... Missão crítica foi na frente, foi na subiu frente, rápido, sim. Então, é importante ter os processos manuais são necessários, não tem como, as empresas precisam criar e saber como trabalhar ali no dia a dia. Lê, é muito legal te ouvir contando um pouco mais dessa história pra gente, porque, não sei se você sabe, mas ano passado a gente lançou a primeira comunidade CTI da América Latina no WhatsApp. Hoje a gente tem mais de 1.500 membros, é um sucesso a comunidade. Eu faço parte. Você faz parte, então tá bom, perfeito. Eu também. É que são 1.500 pessoas agora. Quando éramos só mais 10, era mais fácil. Você tá lá, né? Eu tô lá também, é isso. Mas uma coisa que a gente tem tentado com a comunidade, né, desde o começo do ano passado, ali que foi em janeiro do ano passado que a gente lançou, foi garantir que as pessoas compartilhassem informação. Porque uma coisa que a gente falava internamente lá na Axor era assim, os fraudadores, né, os atores maliciosos, eles estão o tempo inteiro compartilhando as boas práticas deles. Mas o nosso mercado ainda tem um comportamento de um mercado muito fechado, de compartilhar pouco, de poder trazer pouco as lições aprendidas, né? Como é que tu enxerga isso? Eu acho que o setor da saúde é tímido, sendo bem franco, por alguns motivos. O primeiro motivo é que muitas vezes os hospitais menores, eles não possuem profissionais de cibersegurança. Eles possuem os profissionais de tecnologia que fazem às vezes, dos profissionais de cibersegurança. Então, o cara toca tudo ali ao mesmo tempo. Faz infraestrutura, faz troca de impressora, corre para instalar servidor, corre para instalar antivírus, corre para bloquear ameaça. Né? Então, existem alguns hospitais menores que eles estão... Que acumula função. Que acumula função. Sim. Os hospitais maiores, hoje, já possuem uma comunidade ali, já tem pelo menos ali, sei lá, 10 pessoas, o mínimo 10 pessoas de cibersegurança. Então, eles se comunicam mais. Esse trabalho de comunicação com o setor da saúde eu venho fazendo desde 2017, mais ou menos, quando eu estava na Mil ainda. Eu tentei puxar algumas pessoas para firmar, para começar a firmar alguns grupos para poder trocar esse tipo de contexto, né? Mesmo porque, por exemplo, os bancos, junto com a Febraban, com os grupos ali, eles conversam muito, eles falam das ameaças, né? Eles trocam informações. O setor da saúde, ele é meio tímido.
né? E não é só o setor da saúde. A gente acompanha vários mercados, a da saúde é um deles, mas tem outros que também são Que são bem tímidos. fechados, é isso. E o que eu costumo dizer, ano passado eu estava com o Diego Mariano do Einstein e pergunta, pô, mas vocês não são concorrentes? Nós não somos concorrentes para a cibersegurança. Não podemos, né? Temos que conversar a cada minuto e tem que trocar ideia. Tem que falar, olha, chegou uma ameaça aqui para mim, poxa, vamos compartilhar. Olha, esse aqui é o IOC, cara, foi assim que eles tentaram. Precisa ter essa conversa, né? E aí eu acho que aqui, para contribuir um pouco, tem 2 movimentos. O primeiro movimento é o Alma Cybersecurity Summit, que inclusive vocês estarão conosco esse ano, né? Que nós desenvolvemos com esse intuito. Esse foi uma necessidade que o Leandro enxergou junto com o Protásio. Lá em 2022, durante o almoço, a gente começou a conversar. O Protásio, na época, era do Hospital Oswaldo Cruz. A gente começou a conversar. Falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para o setor se conversar. E nada mais justo que a gente aqui comece a fazer alguma coisa. E aí acabou nascendo o Alma Cybersecurity Summit, né? E tem um movimento que eu comecei a tocar esse ano, que é com a ABCIS. Não sei se todos conhecem, mas a ABCIS é a Associação Brasileira dos CIOs da Saúde, que o meu intuito lá é assumir uma cadeira de cibersegurança. Hoje eu estou como essa figura para poder ajudar a promover essa troca de informação, ajudar a promover o dia a dia de segurança, começar a compartilhar ameaças, como você comentou, né, o ataque que aconteceu há mais ou menos 2 semanas atrás. É importante trazer como é que o atacante foi parar lá. É um novo grupo? Qual que é o modus operandi desse grupo e como é que eu tenho que me proteger? Qual foi o alvo dele ali naquele momento? Será que era direcionado ou será que vai ter algo para o futuro? Acho que essa troca de conversa ela precisa cada vez mais próxima. Acho que o que falta um pouco, né? Você colocou ali da concorrência, né? Eu não vou falar isso porque ele é meu concorrente. É ruim porque a gente não vê a concorrência no negócio, a gente vê a concorrência na desgraça, né? Porque você vai falar assim, eu quero que o cara se lasque mais para vir mais cliente para mim. E não é porque eu vou ganhar mais cliente porque eu presto um serviço ou um produto de qualidade. É meio estranho essa conotação. E um ponto que a gente prega bastante é o compartilhar informação não significa compartilhar segredos estratégicos nem dados confidenciais. Eu compartilhar um hash de um arquivo, um IP, isso não expõe segredo de negócio de ninguém. Não, muito pelo contrário. Então, esse é uma das preocupações, dos pontos que a gente coloca ali para os nossos clientes e parceiros também. O outro, ainda existe essa timidez de assumir que eu tive um incidente de segurança. Todo mundo vai ter um incidente de segurança. Essa é uma máxima que a gente também fala bastante da comunidade. Se você não teve ainda, é uma questão de tempo, vai ter. A questão, assim, o incidente vai rolar. O que precisa ter eu sei que vai acontecer. Quando acontecer, eu estou preparado para reagir? É isso que eu tenho que me preocupar. Óbvio, trabalhar em minimizar essa chance do incidente acontecer, mas estar muito mais preparado para quando ele acontecer, o que eu vou fazer? E isso eu vou aprender com, infelizmente, o erro dos outros. Ou seja, com uma vítima que foi atacada, né, que você colocou, essas 4 clínicas. É nítido que o primeiro movimento do grupo já foram no setor de saúde. Será que só tem essas 4 clínicas? Quais outras são as próximas? Será que eles só vão ficar na área de saúde? Será que eles vão para outra? Qual foram os TTPs, né, desse grupo? Então, entender isso e compartilhar essa informação, acho que é uma sementinha que a gente vai plantando. Citou a Febraban existe há muitos anos. E isso eles vieram plantando ao longo de todos esses anos e agora isso se tornou mais institucionalizado. Porque a gente sabe que, às vezes, ocorre essa troca de informação por profissionais. Não é algo institucionalizado, isso não escala. Né? Então, você conversando com o Diego, você conversando com o Alexandre, enfim. O Diego do Einstein, o Alexandre do DASA. O Ale. O Ale. Meu professor Ale, a gente querido. quer aqui no podcast também, tá? Já fica o nosso recado. Isso aí. Depois a gente conta umas histórias de bastidores do Alexandre como professor, mas enfim. E isso, novamente, não vai expor segredo de negócio de ninguém. Né? Só vai fazer com que os níveis de segurança
aumentem, porque E a maturidade e do a mercado, maturidade, da área, né? enfim, todo mundo Pensando cresça. que o cliente é comum, né? A gente estava falando de, ele não é meu concorrente, meus filhos nasceram no Einstein e passaram por cirurgias no Sírio e fizeram exames na casa. Então, assim, a gente permeia por tudo isso, né? E aí entra até um ponto que a gente vai falar, não sei se a gente já pode puxar isso do Open Health, Podemos, claro que podemos. porque vai existir esse problema de como deixar esses dados agora mais abertos, né? Eu acho que esse, sem dúvida nenhuma, é o grande desafio para os próximos anos, né? Porque, como a gente comentou, no início, né? A cadeia da informação ela é muito grande. Então, quantas empresas não precisarão estar conosco ali no dia a dia para poder facilitar esse processo, De tamanhos diferentes, com complexidade diferente, com áreas com diferentes, áreas E diferentes? com maturidade maturidades diferente. diferentes, sim. É impossível cobrar a excelência em cibersegurança de um centro de diagnóstico que tem 15 máquinas, né? Como é que a gente vai cobrar ali a utilização de determinadas funcionalidades de segurança se o cara ele é pequenininho? Mas esse cara vai precisar compartilhar o dado na Open Health, porque a ideia com a Open Health é qualquer um ter acesso a qualquer informação necessária para o meu atendimento, né? Então, como é que isso vai funcionar? E o consultório pequeno, né? Será que ele vai conseguir ali compartilhar de forma adequada? Então, acho que já existe algumas comissões ali trabalhando essa informação de como compartilhar, mas eu vejo poucas pessoas, ou melhor, poucos especialistas de cibersegurança do setor da saúde envolvido nessa discussão, né? Porque nessa discussão Aí precisa depois que começar tiver a tudo ser. desenhado, se a galera da segurança entrar, já tá desenhado, já tem todo Já um fluxo foi- criado, aí vocês acabam Já ficando foi. com menos força Ah. para pleitear pela segurança, né? Eu lembro que esse processo ele tem que funcionar bem próximo daquele cadastro positivo que foi lançado por Uhum. volta de 2018, mais ou menos. Foi criado uma comissão entre os bureaus de crédito, em cima do tema de cibersegurança, colocaram eles lá e falaram, vamos decidir. Nessa época eu estava na Boa Vista Serviços, por isso que eu, eu lembro. Vamos decidir aqui o que tem de melhor de segurança para fazer, né, a guarda desses dados. E quando decidiram ali criar esse processo, as grandes empresas, os grandes birôs de crédito injetaram dinheiro também para ajudar a fazer o processo. Então, o Open Health ele vai precisar ter algo semelhante. Então, aonde essa informação vai ser armazenada? Será que os grandes podem auxiliar a criar uma cibersegurança robusta para esse local onde vai ser armazenada a informação? Será que as grandes empresas que possuem os profissionais, As maiores áreas de segurança, as enfim. maiores áreas de segurança conseguem contribuir para ajudar a ter isso? Porque a gente vai pegar, por exemplo, e aí a gente fala de mundos muito diferentes, né? A gente vai pegar um hospital público que ele só tem um firewall. Se tem. Se tem, né? E a gente vai pegar grandes instituições de saúde que vão ter o best class ali de cibersegurança. Como é que eu exijo que esse hospital público, que mal tem segurança, ele vai conseguir guardar, armazenar e transferir de forma segura o dado? E aí a gente vai voltar a um outro problema do setor da saúde, né? Vamos pensar assim, poxa, uma pessoa sofre um acidente de moto em frente a um hospital público. Ele tem seguro saúde do melhor possível. O primeiro atendimento vai ser feito na rede pública. É o mais perto. É o mais perto. O hospital não pode negar um atendimento. Tua informação vai estar ali. Ah, mas eu tenho o melhor seguro-saúde. Vai acontecer ali o primeiro atendimento. As suas informações pessoais sensíveis estarão ali. E essas informações serão transferidas para outro lugar. Então, é extremamente necessário a gente começar um trabalho em cima disso, com os grandes, indo para os pequenos, olhando os tamanhos, pensando como é que isso vai ser transmitido de E forma... educação de maturidade, porque não deve ser fácil. Uma enfim. educação de maturidade. Tem um trabalho grande a ser feito. Acho que o setor da saúde precisa... a gente talvez precise pleitear um novo documento, né, das melhores práticas, assim como os bancos Um marco possuem, né? regulatório. Um marco regulatório. Uma raiva.
Exato. Excelente. Acho que um ponto que dá para tratar bem, acho que de trazer um padrão que seja equalizável para todos os níveis, garantindo minimamente aí um baseline de segurança para a gente ter não ter tanta exposição de dados que a gente tem hoje. Tem uma coisa que vocês estavam falando de negócio e eu fiquei pensando aqui. Tem uma pergunta que eu pergunto para todos os clientes com quem eu converso, né, que tem oportunidade de discutir, que é como é que a gente conecta a área de segurança com a área de negócio. Mas mais do que conectar, como é que a gente prova o valor da área de segurança, e não é o retorno do investimento, porque, enfim, muitas vezes é a prevenção à fraude, né? É o evitar a perda, mas como é que a gente prova o valor da área de segurança para o C-level de uma empresa, para o board de uma empresa e tudo mais? Eu acho que esse é um dos grandes desafios da cibersegurança, não só no Brasil, mas no mundo, né? Porque o profissional ou CISO, ele era o cara de redes, ele era o cara de Windows, ou ele era o cara de desenvolvimento, extremamente técnico, e geralmente as pessoas de tecnologia não querem muita conversa, né? Tem, assim, um certo distanciamento. Então, acho que a primeira coisa, né, pro CISO, pro gestor de segurança, é entrar no negócio de cabeça. É importante fazer cibersegurança? É, mas é importante conhecer o negócio. Eu fiquei impressionada em como você conhece os processos envolvidos desde a hora da ficha do paciente, quando a gente estava conversando, e agora você contou um pouco mais disso, mas é impressionante como você conhece dos processos internos. É isso que o profissional precisa. Ir lá e cair de cabeça. Ele precisa fazer estratégia de segurança? Sim, o CISO faz a estratégia de segurança. Mas sem conhecer a estratégia do negócio, é impossível fazer segurança. Então, ele precisa fazer... eu tenho... A gente, né, acaba tendo muitos colegas, amigos aí no meio, e às vezes algumas pessoas falam, poxa, eu vou sair dessa empresa porque ela não investe em segurança. Mas imagine que um profissional consiga todo o dinheiro do mundo possível e imaginável para fazer segurança da informação. Ele consegue implantar segurança em um ano? É impossível. Então, ele mesmo tem que entender ali. Um DLP não se implanta em um ano. Entender, comunicar os prazos de entrega, né? O plano de crescimento da área, de voo da área e tudo mais. E é uma implantação contínua, né? Implantação Porque contínua. todo dia tem vulnerabilidade, todo dia tem sistema novo, todo dia tem uma tecnologia nova. Chega um aparelho de tomografia que você vai ter que conectar no seu ambiente, chega um aparelho de ultrassom que é de outro padrão que você vai ter que plugar no seu ambiente, ambientes de nuvem, parceiros de negócio, então assim, é uma implementação ad eterna. Um organismo vivo, né, que você precisa... Algumas coisas vão morrer no meio do caminho. Então, acho que essencial é a comunicação. Conhecer o negócio, comunicação e principalmente ter a técnica de persuasão ali, né? Não é empurrar a cibersegurança. Não é a força, né? Não é a força. Tem que ser a conscientização efetiva da cibersegurança ali para que as pessoas entendam quais são os processos realmente que precisam fazer. Até na minha entrevista no Sírio-Libanês, com o Ed e com o Ailton, que é o meu chefe hoje, eu falei para eles, se vocês estão esperando um profissional de cibersegurança que vai vir aqui e vai ficar falando não, não, não e não, esse não sou eu. Eu sou o profissional de cibersegurança que vai vir aqui falar de tecnologia e de negócio. Eu vou olhar para o negócio, vou olhar a tecnologia e vou tentar trazer uma solução. Vai ter gap? Vai ter gap, mas a gente sempre vai ter que encontrar um meio termo. Existem tantas soluções de cibersegurança, eu preciso utilizar o melhor delas. E não bloquear o USB. Ah, vou bloquear o USB. Precisa bloquear o USB em alguns casos? Precisa, mas o meu negócio precisa de USB. A gente está com um caso até interessante, essa questão de bloqueio. Nós estamos no meio de uma certificação de ISO, e a ISO pede controle de websites, né? Bloqueio de websites maliciosos. Só que o nosso dia a dia na Axor é analisar conteúdo malicioso. Então, assim, esse é um risco, obviamente, controlado, mas eu não posso. Se você não tiver acesso para fazer os testes, né, o negócio não anda. Não anda. Esse casamento com o negócio é bem importante mesmo. E Vai, você tem mais algumas perguntas aí no seu roteiro? Eu tenho mais algumas ainda? Claro Nossa, que eu pensei sim. que eu já tinha acabado Claro nos que meus sim. roteiros. Nossa, gente. Ó, um outro ponto que acho que a gente pode pegar, falando de negócio até, hoje, assim, tirando um pouco da questão de saúde até,
Até uma outra pergunta que a gente também faz frequentemente, né? A Que questão tá no roteiro. de, Produção? de indicadores. Como que fica hoje essa questão de indicadores para o board que você leva? Porque não adianta levar quantas vulnerabilidades você teve. Quantas ameaças você Quantas monitorou? Enfim, a ameaças. gente quer saber, assim, uma coisa que a gente vem questionando muito o mercado, né? Quais são os teus KPIs para Mas, poder mostrar que a era tá funcionando? Ótimo. Eu acho que existem pontos importantes. Primeiro, eu acho que o gestor de cibersegurança, ele trabalha com gestão de riscos e visibilidade. Então, ele tem que ir para o executivo dando visibilidade de tudo aquilo que vem acontecendo dentro da instituição, que a gente vai acabar falando de ameaças, e gestão de risco, mostrando para ele quais são os riscos existentes ali e como é que a gente vai trabalhar a curto e a longo prazo com implementação de funções, né? Por exemplo, um caso que é pouco discutido, mas vem ganhando uma importância muito grande, inclusive o pessoal do IAM Tech Day está fazendo um trabalho fantástico, é a gestão de identidade, né? Se olhar um pouquinho para trás, os eventos de cibersegurança era APT, vamos falar de APT, né? Vamos falar de várias outras soluções, vamos falar de DLP, mas falar de soluções de gestão de identidade quase não se falava, né? sim. Tipo, agora que vem crescendo o CIAM, né? Tipo, vem acontecendo algumas coisas. Então, acho que é um pouco disso, é mostrar quais são os riscos e o que eu preciso trabalhar, mostrar capacidade, qual é a capacidade do meu time. Porque não adianta eu falar que eu tenho 4 pessoas de resposta a incidente e eu não dou conta de 1000 tickets. Quantos tickets de incidente será que uma instituição do tamanho do Círio tem ali, né? Será que o incidente que foi causado lá atrás, em 2020, será que não foi porque alguma coisa passou, algum evento passou e a gente Não coube no copo das não pessoas? conseguiu ver? Então, a gente tem que falar de capacidade de time, skills de time, tem que falar do Cyber Skill Gap, porque hoje a retenção de profissionais dentro dos times, não só de cyber security, mas de tecnologia também é um problema. E o profissional de tecnologia, ele é pilar para a cibersegurança, porque o cara que conhece muito de infraestrutura é aquele que vai te ajudar a fazer as correções que você precisa fazer em cibersegurança, então você tem que fazer aquele contexto completo. Então você tem que dar essa visibilidade para o board. Olha, eu tenho que cuidar do meu time. Olha, meu time está recebendo muita proposta. E aí, como é que a gente vai trabalhar esse pessoal? Olha, meu time está com a capacidade acima. As métricas, o que eu estou fazendo de novo? Eu estou só entregando as metas, porque grandes empresas possuem as metas. Será que eu estou só entregando as metas ou estou com outras atividades ali? Quantos projetos estão compliance? E os meus fornecedores? Quantos fornecedores estão compliance? Então, existem uma série de indicadores aqui. Acho que a gente pode fazer um só de Podcast só indicador. de indicador, já gostei. Dá para fazer só de indicador, né? Então, qual é a minha capacidade de gestão de acesso? Quantos sistemas eu controlo de gestão de acesso? Né? Ou gestão de identidade, que é mais bonito que gestão de acesso, que o pessoal faz. Gestão de acesso é o cara que libera a catraca, né? Tipo, então, tem vários. Então, essa visibilidade para ele, essa é a nossa capacidade. Esses são os riscos, essas são as ameaças que estão no meu ambiente, a visibilidade daquilo que está acontecendo no mercado. Começar uma reunião com o board, dando as Contexto, notícias, conhecimento, o sim. contexto, falando, por exemplo, desse caso que a gente discutiu hoje, ou dos outros casos que vieram acontecendo ao decorrer do ano. Por exemplo, o ano passado foi muito noticiado o caso do hospital lá de Spring Valley, nos Estados Unidos, que fechou as portas depois de um ataque de ransomware. Né? É claro que não foi em 2023, ele demorou, o ataque foi acho que em 2021, 2022, e eles não conseguiram se recuperar a tempo. Indicadores financeiros, eles não conseguiam saber quais títulos eles tinham que pagar, quais títulos eles tinham que cobrar. A empresa não conseguiu se manter, decretou falência por causa de um cyberataque, por causa dos processos. Então, acho que é um pouco de cada coisa. Então, você dá as notícias, avisa o que está acontecendo no mercado, leva grandes
relatórios, por exemplo, o World Economic Forum, né? Dá para levar lá uns highlights. Olha, preocupação em cibersegurança está Vem em quinto crescendo no mundo lugar. inteiro, Claro, sim. os gráficos do World Economic Forum são sensacionais. Pouca gente explora. Então tem que levar, tem que ter essa conversa, tem que ser uma conversa igual um podcast aqui, né? A gente está conversando, tem que ter essa E aí conversa. você falou num ponto assim, negócio, né? Às vezes a gente esquece que um hospital, um laboratório, uma assistência médica é negócio. Ele está ali para dar lucro como uma empresa qualquer. E como é um negócio, todo negócio tem uma fraude. Como que fica isso hoje na questão hospitalar? Ótimo. Várias. Né? Deve ser muito desafiador, né? É bem desafiador. Eu lembro que em 2018 eu era cliente de vocês pela outra empresa e os relatórios chegavam e eu ficava realmente assustado de ver ali aqueles medicamentos, aquelas fraudes sobre medicamentos. Isso era 2018, estamos em 2024 e a mesma fraude de medicamento ela ainda acontece, que é o quê? O medicamento de alto custo, né, para pacientes com patologias gravíssimas, que a família está desesperada em comprar aquele medicamento que custa horrores, me liga, né, o cybercriminoso para a família, né, que está debilitada, né, que está ali num O momento emocional difícil, já muito abalado, enfim. emocional muito abalado. Aceitando qualquer oferta que fizerem. E aí o cara fala para a família, olha, aquele medicamento por 10 mil, faço por 1.500. E o cara nunca vai receber aquele medicamento, porque é um golpe. Tem golpes piores, tem o golpe da funerária, que o cara ele tem mais ou menos uma ideia da patologia que a pessoa tem. A taxa de mortalidade daquela patologia. Exato, e ele entra em contato com a família oferecendo um serviço funerário, e aí quando infelizmente acontece, a família vai entrar em contato, o cara já não existe mais. Existem várias fraudes em idosos principalmente. Sim. Né? Tipo, olha, o boleto aqui, né? Tem... Próteses. Não é fácil. Acho que é um mundo completamente diferente, porque se a gente for olhar os mecanismos de antifraude tradicionais, talvez eles não estejam nem preparados para isso com os modelos, porque é um negócio completamente diferente de uma fraude de cartão de crédito, de Pix, que a gente está acostumado a ver no e-commerce e coisas do gênero. E lembra da cadeia do dado, né, que a gente começou? Clínica, consultório médico, né, operadora, centro de diagnóstico, hospital, né? Fora os outros, farmácia, etc. Recebi uma ligação. Estão falando que tem um custo de medicamento mais barato. Aonde vazou o meu dado? E a gente não pode esquecer que o Brasil, eu acho que é o terceiro mais atacado, né, por ameaças em hospital que roubam... Em hospital não, desculpa, em celular. Que roubam dados. Exato, de Os infestealers. Será que a gente não pode esquecer que nós precisamos fazer o nosso trabalho também, né? Eu preciso proteger meu dispositivo. Então, eu posso falar que o dado saiu lá do consultório médico, mas será que não era um malware stealer no meu celular e roubou a minha informação no meu computador? E aí a pessoa, o cybercriminoso tem a informação? Então, aonde está o meu dado é muito difícil, né? O rastreio dessa informação é muito difícil. Mas pegando esse gancho e puxando para a parte de tecnologias, eu queria te ouvir sobre que ferramentas que você vê aí mais promissoras para o futuro da cibersegurança, dado que tem 11 anos que você está nesse mercado, pelas minhas contas aqui, se eu não fiz a conta errada, e já muita coisa mudou, né? A tecnologia acaba sendo um impulsionador, né, dessa maturidade. O que você vê de maduro e de moderno, enfim? Nossa, tem um conjunto de ferramentas que acho que são importantes. Mas eu acho que eu vou falar do arroz com feijão. Por que do arroz com feijão? Não adianta eu investir em alta tecnologia se eu esquecer de fazer um bom backup. Não adianta eu investir em ferramenta de ponta para detecção e ali no final do dia eu não conseguir aplicar um patch. Será que a minha ferramenta ela realmente vai estar preparada para proteger aquela máquina que o patch não foi aplicado? Será que eu tenho uma ferramenta adequada para garantir que todas as máquinas estão com o meu XDR
instalado. Se eu tenho um ponto falho ali de proteção dentro do ambiente, eu estou à mercê do ataque, né? Então, a gente pode falar de ferramentas sofisticadas com IA, ferramentas sofisticadas para proteção de e-mail com IA, e assim vai, mas o bom e velho arroz com feijão lá é o tradicional. Preciso investir num bom backup, preciso investir numa boa ferramenta de inventário para ter visibilidade daquilo que está protegido, aquilo que não está protegido. Preciso ter, de repente, uma ferramenta de UBA ali, né, para ver como é que se comportam os meus usuários. O Joãozinho logou meia-noite, o que ele está fazendo logado ali? Pode ser um indício Sim. De um acesso indevido. De um acesso indevido e de um futuro incidente. Alguém roubou aquela credencial. Será que eu tenho uma ferramenta de inteligência olhando para as credenciais que estão vazadas? Será que eu tenho uma ferramenta de inteligência olhando ali para saber se estão falando de um possível ataque à minha empresa? Ou né? seu setor, né? Ou o meu setor? Sim. Né? Então, acho que tudo isso é um composto. Acho que eu jogaria nesse momento para isso. E uma boa equipe, né? Porque não adianta ter a Ferrari e o cara só saber dirigir o Fusquinha, né? Então tem que ter equipes preparadas ali para ajudar a fazer estratégia de segurança e para principalmente apertar o parafuso na hora que precisar apertar, né? Porque a gente estava falando de incidentes, né? As pessoas, elas ficam tímidas em falar dos incidentes. Mas se a gente não tem pessoas que passaram por grandes incidentes... Não tem escola. Não tem escola. Eles precisam passar por grandes incidentes. Você treina um soldado para ir para a batalha, aí na hora que a batalha acontece, o soldado amarelo desmaia ali, vai dar tiro em quem? Eu vi um vídeo engraçado essa semana de uma universidade nos Estados Unidos de medicina, e no primeiro dia de aula colocaram todos os alunos de medicina para assistir uma cesárea ao vivo, para ver se eles suportariam o tranco. O tranco. Colocar a galera de cyber numa war room no primeiro dia, né? E ver se realmente o exercício vai. E era engraçado porque você via assim, as pessoas escondendo o rosto, passando mal. Eu tive uma analista que passou mal na época que eu trabalhei com o hospital, porque a gente precisou entrar no centro cirúrgico para fazer uma manutenção, e as salas são abertas, né, no centro cirúrgico. Tava uma pessoa sendo operada, ela viu aquilo, ela ficou branca e plof, desmaiou. Então, assim, eu tive que socorrer a menina ainda ali, mas era o único lugar que ela não ia. Eu acho que eu vou voltar um pouquinho naquela pergunta que você falou do profissional com a área de negócio, né? E aí a gente falou de comunicação, eu falei, né, comunicação, persuasão, e eu acho que tem um outro ponto que o CISO e os profissionais de segurança, é inteligência emocional. Ele tem que se preparar com uma inteligência emocional ali, né? Às vezes eu comento com o meu time lá, quando aparecer um incidente, você tem que ter sangue frio. Você tem que ser o mais frio possível. Então, acho que isso é algo também que as pessoas precisam trabalhar. Não é só, desenvolver, né? Sim. Eu não vou só estudar pentest aqui. Não, vou estudar agora Threat Intel. Não, agora eu vou estudar a ferramenta X. Não, tem que... Então, processos, entender dentro do negócio, comunicação, inteligência emocional e qual é o quarto Persuasão. skill? Persuasão. Pronto, aí ó, 4 dicas. Eu poderia ficar mais algumas horas aqui conversando com vocês dois, porque, né, aprendi um monte aqui hoje, mas o nosso tempo ali, ó, tá acabando, Lê, passou muito rápido. Eu quero te fazer 2 perguntinhas antes de terminar, que é o nosso ping-pong. A gente precisa encontrar um nome melhor para esse quadro. Quem tiver sugestões, manda pra gente. Pinga-fogo. Que carreira que você teria se não fosse CISO? Queria ser... Desculpa. Oh. Não, na realidade eu queria ser músico. Músico? Quando eu era pequeno, eu pensei na realidade em ser soldado. Depois eu pensei em ser advogado. E aí, quando eu cheguei na adolescência, eu queria ser músico. Mas aí, lá para os 14 anos, eu vi que não ia ser tão fácil assim. Você toca algum instrumento? Toco baixo, bateria e guitarra, violão, né? Mas... Não, só isso, né? Porque eu também queria ser música, mas eu não toco nada. Eu tive banda quando eu era... Até os 23 anos, assim, tive várias bandas de rock, heavy metal. Mas hoje em dia... Já fica a dica pra gente fazer um show. A gente já tem um cliente que é DJ, lembra? Um cliente que é DJ, tem outro cliente que tem uma banda. Isso, a gente pode fazer o show do Cyber Show. Cyber Show. E o que você faz nas horas vagas, quando você não tá
trabalhando com os incidentes, ataques? Boa. Eu gosto de ler, só que a minha leitura hoje em dia não é voltada à tecnologia. Eu leio sobre espiritualidade, Eu também. eu leio sobre Mindscape, tem uns negócios diferentes que eu acho legal. Adoro ficar observando o céu. Gosto de ler, assim, algumas coisas de teoria da conspiração, de ver vídeos de teoria da conspiração. Gosto de ver vídeos de ETs, assim, daquela teoria da conspiração. Ah, o ET é aqui e tal. Gosto de misturar um pouco para dar uma... tirar um pouco do dia a Desaluviada. dia. Aprendi essa palavra, desaluviada. Você perdeu um vídeo meu, então, de teoria da conspiração, que a gente fez takedown, inclusive, Fizemos takedown. que associaram, para quem não sabe, eu tenho 2 biochips implantados na mão, associaram isso à marca da besta com a nova ordem mundial, e aí criaram todo o contexto numa narrativa completamente diferente do propósito. Foi até engraçado quando teve, mas a gente fez takedown do vídeo. Gosto de cozinhar também, não sou um masterchef, mas gosto de cozinhar. Podemos fazer o quê? Um dia de culinária? Também, boa. Tudo que dá ali para tirar Mas já um tem pouco alguém da para fazer a atenção. comida, para ter a banda, falta alguém para fazer as bebidas. Tu não bebe? Tu toma leite, Bordini. Mas, Vamos falar a verdade aqui para nossa audiência. O Bordini não bebe, gente. Ele vai no bar e Mas pede tem todinho. drink sem álcool. Olha o É. preconceito. É isso. É Todd batido. Com leite desnatado. Ô, Lê, eu quero te agradecer Obrigado. por esse primeiro episódio. Foi uma delícia te ouvir. A gente vai ter vários episódios. Eu quero, inclusive nos próximos, a gente falar mais sobre carreira, time, equipe, porque eu acho que é um tema que deve ser um desafio comum de todo mundo que trabalha na área. Então, vamos pegar mais esse gancho. Já marquei aqui pra gente continuar falando. Bordes, super obrigada pela parceria, Tamo junto. por dividir a bancada mais uma vez. Bora. Não é do Jornal Nacional, mas Boa quase. noite. Boa noite. E para quem está assistindo aqui o nosso primeiro episódio, acompanhem as nossas redes sociais. A gente vai divulgando por lá os próximos episódios, convidados, as datas. E vai ser muito bom também ter o feedback de vocês, né? Como uma pessoa que trabalha com clientes, vai ser muito bom saber o que vocês gostaram, o que pode ser diferente. Então, não deixem de nos devolver essa informação, tá bom? Beijo, obrigada por tudo Obrigado. e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até mais.